Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Fé e Graça Church. Eu sou o pastor Douglas Proença, fundador deste ministério. Queria convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, curta, compartilhe e seja abençoado na prática desta palavra. Você nasceu para dar certo. E o que eu vou falar para você agora vai significar a mudança da sua vida para sempre. Se você me ouvir com atenção, mas com atenção mesmo, vai ativar algo poderoso na sua vida. Um homem chamado Kenneth Copeland, ou Kenneth Copeland, quem já ouviu falar dele? Esse homem, ele é um ministro poderoso do Evangelho, grande, rico, abençoado, e que anualmente ele semeia um avião para as missões, para ministros, para quem Deus coloca no coração dele. Agora, a vida dele não foi sempre assim. Na década de 60, Kenneth Copeland estava no fundo do poço, por assim dizer. E Deus estava falando com ele e a esposa também, sobre eles deixarem a cidade deles e ir para Tulsa, no Oral Roberts, estudar lá. E ele dizia para a esposa: como nós vamos? Nós não temos dinheiro, e se nós formos, nós vamos afundar. Ela disse para ele: nós já estamos afundando. Então eles pegaram e foram para Tulsa para estudar. E Kenneth Copeland conta no seu livro A Bênção do Senhor que ele começou a ouvir as mensagens e ouviu um homem chamado Kenneth Hagin falar sobre redimidos da maldição, da miséria, da enfermidade e da morte. E aquilo causou um impacto na vida de Kenneth Copeland. E ele começou a estudar aquilo, começou a estudar a bênção. Eu ouvi hoje, estava ouvindo e alguém ministrar e disse que o Kenneth Copeland, ele chegou no Rema, em Tulsa, e ele falou assim: eu quero todos os livros, todos os áudios, vídeos de ministrações aqui, Kenneth Hagin, me dá tudo aqui. E ele disse, ele tinha um carro velho, ele disse: aquele é o meu carro, eu quero pagar com aquele carro. Aí eles olharam e falaram: mas como assim pagar com um carro? Eu não tenho dinheiro, eu tenho aquele carro e eu preciso desse material. E eles resolveram abençoá-lo e deram material para ele levar. Agora, eu ouvi o Kenneth Copeland, na verdade eu li no livro dele, isso eu mesmo li, ele dizendo que ele passava várias horas ouvindo e ia dormir ouvindo os áudios, na época de cassete, fita cassete. De manhã ele rebobinava a fita e voltava a ouvir a mensagem. E ele ficava ouvindo as mensagens dia e noite, ouvindo, porque ele entendeu o que nós precisamos entender, que a mensagem ungida, a mensagem pregada, ela causa uma mudança. Então eu estou aqui hoje inspirado para pregar essa mensagem para você. Mas olha, ouça, eu preciso que você ouça com atenção mesmo. Jesus falou muitas vezes: vede, pois, como ouvis. Quer dizer, não é suficiente ouvir, você precisa ver como está ouvindo. Amém? Então, eu vou compartilhar com você a bênção do Senhor. Mas olha, hoje eu estava estudando e meditando na palavra de Deus, e um choro ficou entalado na minha garganta. Eu acredito que era algo do Espírito. Eu não chorei, mas eu percebia que havia um choro dentro de mim. E eu percebia, ele não vinha para fora, mas ele estava ali, aquele choro. E eu percebi, Deus estava falando comigo algumas coisas. Deus estava me revelando algumas coisas. E aquele choro entalado assim. O que ele estava falando comigo? Eu vou contar para vocês. Eu sei que não começou hoje. Eu já venho meditando nisso há alguns dias. Mas hoje, esse choro. Eu não sei se você sabe
em que constitui a bênção ou em que constitui a maldição? A bênção ou a maldição é tríplice, e ela diz respeito à morte espiritual, à morte eterna, é um. Número 2, a miséria. E número 3, enfermidades. Maldição é isso. Se você ler, e eu li hoje inteirinho Deuteronômio capítulo 28, eu não sei porque as pessoas tentam, eu sei que Deus está falando isso para mim e eu só estou compartilhando com você, mas eu não sei porque as pessoas tentam desassociar a vida física, material da vida espiritual e diz que, na verdade, Deus, a obra de Deus, igreja, a palavra tem que ser coisas espirituais e não falar de coisas materiais e coisas físicas e financeiras. Eu não sei porque a gente mistura essas coisas, isso aqui não tem nada a ver. Hoje nós vamos falar de prosperidade, então nós não estamos muito falando de coisas espirituais. Eu não sei porque a gente desassocia uma coisa da outra. Se você olhar e você, se for honesto com você mesmo, eu estou dizendo com o seu coração, se você for honesto e estudar a palavra de Deus, você vai perceber que o tempo todo Deus mais falou com o povo sobre bênçãos financeiras e físicas do que qualquer outra coisa. Não, eu vou mostrar para vocês, eu não vou ficar nas minhas palavras não. Eu vou mostrar para vocês por quê. Porque o diabo por muitos e muitos anos tem roubado da gente os privilégios. Olha, ouça, quando Deus criou o jardim do Éden, Ele criou o jardim, na verdade, no Éden, não do Éden, no Éden. Ele criou ali um jardim repleto de tudo o que era bom e o que o homem precisava. Não é verdade? Sim ou não? As plantações, os gados, animais, os rios, ou o rio que tinha 4 braços, e num dos braços do rio estava revestido de ouro, tinha muito ouro ali, pedras preciosas haviam ali. Eu estou falando para você de coisas materiais que havia no Éden. O Éden era cheio de delícias, e muitas vezes nós pensamos que são delícias espirituais, e às vezes nós tentamos separar as coisas espirituais das coisas materiais, e sabe, eu estou contando aqui para você o porquê do choro, e eu vou te falar mais. Eu quero que você pegue isso. Nós tentamos às vezes desassociar uma coisa da outra. Esse pastor, ele fala muito de prosperidade, e a gente tenta desassociar, e nós pensamos assim que a vida aqui na terra ela é muito insignificante. A gente pensa às vezes. Eu sei que nós vivemos aqui, podemos viver 80 até 90, alguém que chega a 100, alguns passaram de 100, nós sabemos disso, e mesmo se for contar alguém que chegou a 120 anos, na nossa época, na nossa geração, eu sei que mesmo assim é pouco, mas nunca foi intenção de Deus que fosse pouco em primeiro lugar. Nunca foi intenção de Deus que houvesse morte, nem física e nem espiritual. Ok? E nunca foi intenção de Deus que o homem passasse privações. Eu estou associando as coisas espirituais com as coisas materiais, porque é o que Deus estava falando comigo. Eu vou tentar traduzir, eu vou tentar trazer para a nossa linguagem, porque assim, eu não ouvi a voz dele, eu percebia ele falando comigo, e ele me disse para ler Deuteronômio 28, e me disse para ler algumas outras coisas que eu vou ler para você. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 28, eu quero que você procure, vamos começar no versículo 1, mas eu quero que você procure coisas, porque agora o que eu vou ler aqui em Deuteronômio, se você ler Deuteronômio 28, ele vai até 60, acho que 69, 68. Então, nos primeiros 14 versículos, ele vai falar das bênçãos. Do 15, na verdade, no 15, 16 em diante, ele vai falar das maldições. São muitas maldições, e eu li inteiro hoje. São muitas maldições. As bênçãos estão aqui resumida nos 14 primeiros versículos. Agora, eu queria que você procurasse aqui, onde está a bênção e a maldição, as coisas espirituais, como nós gostamos de falar. Vamos ler?
Eu vou ler até o 14, talvez o 15. E se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, da onde? Da terra. Nós estamos falando do assunto terra. Terra, certo? Te exaltará sobre todas as nações da terra e não do céu. Ok? Então, pé na terra, gente, pé na terra. Ok? Bênçãos na terra. Próximo. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Quais? É a minha pergunta. Vamos lá? Bendito serás tu na cidade e bendito serás na cidade e no campo. Resumindo, em todos os lugares. Na cidade, no campo, seja na cidade, seja no campo, bendito você será. Próximo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto do teu ventre, fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, e as crias das tuas, e das tuas. Você percebe que estamos falando de coisas materiais? Não estamos falando, não, Deus está falando. Eu estou só repetindo, lendo para você. O pensamento religioso, o sistema religioso roubou de nós muitas coisas, gente. Não deixa essa noite você mais uma vez ser roubado e dizendo, ele já vem. Não deixa, gente. Eu sou apaixonado por Deus. Eu sou apaixonado pela vida no Espírito. Eu sou apaixonado por orar, jejuar, buscar a Deus. Mas por muitos anos eu deixei essas coisas com o mesmo pensamento que muitos de vocês. Tipo, isso daí são coisas materiais, eu quero coisas espirituais. E aí o diabo estava rindo da minha cara. Mas ele não vai rir mais. Próximo. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Se o desejo do nosso Pai é nos dar essas coisas, por que nós vamos nos recusar a possuí-las? Gente, é uma ofensa. Jesus não precisava vir na terra, ele não precisava de nada. Ele veio por causa de mim e por causa de você. Próximo. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Você percebe que nós estamos por enquanto falando só de bênçãos aqui na terra? E é Deus que está falando. Bendito ao entrares e bendito ao saíres. Aonde? Aonde for. Quer dizer, pastor, que se eu entrar num lugar eu sou bendito, e se eu sair do lugar eu sou bendito? É exatamente o que Deus está falando para você. Próximo. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Ouçam, há inimigos no céu? Um dia houve, eles já foram expulsos. Mas agora não há mais inimigos no céu. Então ainda nós estamos falando da terra. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Estamos falando de coisas na terra. Uma coisa é eu estar falando sobre coisas da terra, outra coisa é Deus estar falando. E se Deus está falando é porque Ele se importa. Não deixa o pensamento religioso agora falar. Não deixa o diabo sentar no seu ouvido agora e falar, não ouça ele, não ouça. Não deixa hoje, por favor, irmãos. Eu perdi muita coisa por muito tempo por causa dessa besteira de dar ouvido para o diabo e desassociando. O Deus, Ele quer beneficiar você em todos os sentidos. E a bênção é bênção tríplice. É bênçãos espirituais, financeiras, materiais e físicas. Tem a ver com o seu corpo, saúde. Olha só, ouça. Eu vou continuar lendo aqui. Segura aí, irmãos. Em Êxodos 23, 25 e 26 diz assim. Põe aqui para nós. Êxodo 23, 25 e 26. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o que, irmãos? O vosso pão e a vossa. E Ele vai fazer mais o que? E tirará do vosso meio o que?
o pão e a água, e tirará do meio de vós as enfermidades. Esse é o desejo de Deus. Aí nós tentamos desassociar as coisas e vamos desassociar as materiais, as físicas, vamos desassociar das espirituais. Para Deus não está desassociado, está junto, irmãos. A bênção é uma bênção que alcança a sua vida em todos os sentidos, irmãos. E servireis ao Senhor vosso Deus, Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do meio de vós as enfermidades. Ele quer fazer isso com a sua vida. Próximo versículo aí. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias. Está falando de bênçãos de que tipo aqui? Até agora eu não falei das bênçãos espirituais. Falei sim, essas são bênçãos espirituais. Bendito Deus e Pai, está em Efésios 1:3, de nosso Senhor Jesus Cristo, abençoou com toda espécie, toda sorte, todo tipo de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Há anos atrás, eu lia esse versículo e pensava, poxa, estou passando privações aqui, necessidades aqui, Deus me abençoou nas regiões celestiais, de maneira espiritual, isso não me alcança. Eu não entendi, eu não sabia. A bênção é uma bênção espiritual, que funciona em todas as áreas, e ela te alcança em todos os níveis. Volta lá em Deuteronômio, nós estamos em qual versículo? Acho que o 6 ou 7, vamos lá, vamos Deuteronômio. O Senhor concederá, vamos lá. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença. O próximo 8. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na onde? Em tudo que colocares a tua mão, tudo que colocares a tua mão, tudo que colocares a tua mão, e abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Ele abençoa você na terra que Ele mesmo te dá. E eu comecei a ler e fiquei pensando, eu não vou chegar nas partes espirituais da bênção? Então vamos tentar, vamos continuar. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos, da onde? Isso está falando com você? Todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Próximo. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, a teus pais prometeu dar-te. Olha, irmãos, ouça, eu ainda não preguei essa mensagem na minha igreja, portanto, se eu estou iniciando com ela aqui, eu quero que você abrace com unhas e dentes esse negócio, porque eu estou voltando para a minha cidade, e eu vou pregar para o meu povo isso, mas o Senhor falou comigo isso aqui, e eu estou dando para você. Eu não quero que você despreze isso, eu não quero que você jogue fora isso, eu quero que você agarre isso. Vamos ler de novo esse versículo. O Senhor te dará abundância de bens. Bens são bens. Em qualquer linguagem, bens são bens. Bens. E não é alguns bens, é abundância. Abundância de bens. No fruto do teu ventre, no fruto... Você está pegando isso, Tiago? No fruto dos teus animais, do teu solo, da terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. Calma, nós vamos... Tem mais. Próximo versículo. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro. O seu bom o quê? Ele tem um bom tesouro? Está escrito.
Está escrito. Mas esse bom tesouro que Deus tem, Ele abrirá para você o céu para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Você vai emprestar a muitas gentes, porém você não vai tomar emprestado. Ouça, para que você possa emprestar às muitas gentes, você precisa ter muito. Emprestar para uma pessoa é uma coisa, emprestar para muitas pessoas é outra. Ouça, irmãos, ouça. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Eu só estou começando a mensagem. Emprestar para uma pessoa é uma coisa, emprestar para as muitas gentes é outra. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Vocês estão pegando? Não vamos, por favor, não vamos deixar o diabo roubar a gente. Eu estou falando hoje com o meu coração aqui. Sabe aquele choro que eu te falei? Ele subiu aqui de novo. Ele subiu aqui de novo. Eu estou falando com você com o meu coração aqui. O meu coração honesto diante de Deus. O diabo pegar o que é nosso, não, gente. Por muito tempo ele tem roubado muitos de nós. E sabe, e o diabo faz isso, ele dá risada quando a gente fala, falando sobre coisas materiais. Vamos falar, pastor, de coisas espirituais. Quando Jesus, ouça, eu vou continuar ali, mas quando Jesus veio à terra, você pode ver Deus falando, mas eu vou mostrar Jesus para você, que é o maior exemplo de Deus na terra, ok? Você vai ver Jesus andando na terra, sendo o representante legal de Deus na terra. Ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Então, em outras palavras, o que eu estou fazendo com ordens do Pai, como se fosse o Pai. Então, quando Jesus estava na terra, ele começou a curar corpos físicos, terra. Ele começou a multiplicar água em vinho na terra. Ele multiplicou pães e peixes, satisfazendo pessoas fisicamente. Pedro disse: Jesus, eles estão cobrando impostos, meu e seu. Jesus disse: não se preocupe sobre isso, vai pescar, vai ter uma moeda dentro de um peixe, você vai pegar, vai pagar o meu e o seu. Ele estava cuidando de maneira natural das pessoas. Quem me vê a mim, vê o Pai. Você acha que Deus está feliz com você tendo dívidas para pagar e você orando espiritualmente quando você está aflito com coisas naturais e materiais? Você é aflito com as contas e pensando, o pastor fica pregando sobre coisas materiais. As coisas materiais são as que afligem você. Jesus veio na terra e ele resolve muitos desses problemas na vida das pessoas. Deixa ele cuidar de você. Para de trancar a sua mente, porque Deus, quando cuida da pessoa, ele cuida em todos os sentidos. Vamos lá, vamos avançar. O Senhor se abrirá o seu bom tesouro. O próximo versículo diz: o Senhor te porá por e não por, e só estarás em e não em. Ele te põe por cabeça e não por cauda. Só estarás em cima e não de baixo. Ainda estamos na terra, sim ou não? Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Próximo. Não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo após outros deuses. Ouçam. Não vai dar para fazer isso aqui, mas eu convoco você hoje ou amanhã, pegar a sua Bíblia e ler Deuteronômio 28 inteirinho. E comece a procurar lições. E o que são as bênçãos? Até agora eu li para você as bênçãos. Ali vai começar as maldições. E você vai perceber que as maldições, ela aflige os corpos, ela aflige o emocional, ela aflige as finanças, ela aflige os negócios, ela aflige as coisas da terra.
que aflige as pessoas. E a gente está tentando desassociar, porque nós precisamos desassociar coisas espirituais das coisas materiais. E enquanto isso, as coisas materiais afetam o nosso espiritual, a falta delas. Sim ou não, irmãos? Vamos ser honestos. Deus criou um jardim no Éden, e lá Ele colocou coisas boas, e Ele chamou tudo isso é bom. E depois que Ele estava tudo pronto, como uma mãe e um pai que prepara o quarto, prepara o berço, prepara as coisas da criança antes da criança chegar. E quando a criança chega, tudo já está preparado, tudo já está pronto. E quanto mais condições você tem, melhor você faz, mais você gasta com a sua criança. Se você fosse um milionário, você gastaria milhões, gastaria muito dinheiro para que aquele bebê, quando chegar, tenha tudo do melhor. Deus fez exatamente assim com toda a riqueza que Ele tem. Então Ele preparou o jardim e agora vamos formar o homem. Vamos formar o homem. O único que tentou bagunçar com esse negócio foi o diabo. Mas Jesus, Deus não deixou por menos e mandou o seu único filho para trazer de volta o que se havia perdido. E nós, não, vamos pensar em coisas espirituais. Nós já estamos pensando, irmão. O fato de você estar aqui, o fato de você estar aqui hoje à noite, é porque você ama a Deus, amém? Deixa Ele cuidar de você, pelo amor de Deus. Eu vim aqui para te mostrar a bênção, o poder da bênção. Ok? Você já conseguiu não desassociar mais as coisas naturais, materiais, físicas das espirituais? Já conseguiu? Já deu? Não faça mais isso com a sua vida. Não prive você dos privilégios, das bênçãos que Deus tem para a sua vida. Antes, eu vou citar mais um versículo. Mais um. Isaías 1,19 diz: e se quiserdes e me ouvirdes, vocês vão todos morar no céu. Está escrito isso? Sabe que o céu não é o nosso destino final? Você sabia que o céu não é o nosso destino final? Oh, eu quero ir para o céu. Você vai, mas não é o seu destino final. Ele vai fazer um novo céu e uma nova terra. Vamos. Você não está sabendo disso ainda. Eu vou falar com esse lado de cá. Ele vai fazer um novo céu e uma nova terra. Novo céu e nova terra. O propósito de Deus alcança você em todas as áreas: espiritual, física, financeira e material. Não deixe o diabo tirar de você. A gente passou tantos anos ouvindo sobre as coisas espirituais, ouvindo sobre você não pode fazer isso, tem que fazer aquilo, ouvindo sobre seja melhor, seja assim, seja assado. E em anos mais recentes, nós começamos a ouvir sobre as bênçãos financeiras. E aí alguém ouve na igreja 2, 3 sermões sobre bênçãos financeiras, e eles falam: ai, de novo um sermão sobre isso daí. Ai, pastor, só quer falar de coisas materiais. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Pelos anos todos que nós passamos ouvindo sobre outras coisas, deveríamos pregar pelo menos um ano inteirinho, todos os dias, para mudar nossa mentalidade nessa área que estou falando com você. Porque uma ou duas mensagens sobre o assunto não renovam a nossa mente. É por isso que Kenneth Copeland, ele começou a ouvir todos os dias sem parar, mensagem após mensagem após mensagem. É por isso que eu faço isso. É por isso que o pastor Douglas faz isso. É por isso que o profeta Mateus faz. É por isso que nós nos alimentamos diariamente. Não é suficiente esse culto de 50 minutos. Se você vai me ouvir hoje, vai parar por aqui, você pode ser roubado, porque o diabo pode sentar no seu ombro e te convencer de que tudo que eu preguei não serve para você. Mas vamos lá. Eu ainda estou no poder da bênção. Aleluia. Aleluia. Eu quero mostrar para você. Eu ainda tenho tempo, eu quero mostrar para você o poder da bênção. Aleluia. Vai comigo lá. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Em Gênesis 27, vamos começar no 26. Gênesis 27. E nós vamos começar no versículo 26. Eu sei que você conhece isso, conhece essa história. Lembra a história de Jacó
Esaú, Isaac, que um roubou a bênção do outro. Quem lembra disso? Quem lembra? Vocês sabem, a maioria de vocês sabe, né? Os que não sabem, eu vou ajudar você. Aqui está acontecendo o seguinte: essa bênção que Isaac vai abençoar tem que ser para o primogênito. O primogênito é o filho que nasceu primeiro. E quem nasceu primeiro nesse caso é Esaú. E que bênção é essa? É a bênção de Abraão. A bênção de Abraão é uma bênção que veio de Deus para Abraão. Quando Deus abençoou Abraão em Gênesis 12, ele disse que através de Abraão, ele disse: em ti serão bendita ou abençoada todas as famílias da terra. Era um plano, era um propósito que Deus tinha de abençoar. Então a bênção vem de Deus sobre um homem chamado Abraão. Hoje o profeta leu aqui sobre Abraão levando Isaac para ser sacrificado. Você acompanhou? Ali estava representando o pai levando o filho, o pai Deus levando o filho Jesus para ser sacrificado. Isaac perguntou para Abraão: eu estou vendo aqui que o material está tudo aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão declara algo profético e poderoso: Deus proverá para si mesmo o cordeiro para o sacrifício. E Deus proveu para si mesmo. Ele proveu o cordeiro, Jesus. Então é por isso que Abraão é chamado, considerado o pai da fé, alguém que podia receber, porque pela fé ele viveu assim, ele pôde receber a bênção de Deus para a vida dele, e Deus queria encontrar alguém como ele, para que pudesse espalhar a bênção na terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus liberou uma bênção sobre Abraão, e nós podemos ler em Gênesis 12 sobre a bênção. Só que eu quero pegar alguns outros textos, incluindo esse, porque eu quero mostrar a bênção funcionando, para que você possa entender como ela funciona, o que ela faz, ok? Mas antes, voltando na história dos primogênitos. Então Abraão, Deus abençoou Abraão, Abraão abençoou Isaac, e agora Isaac vai abençoar o próximo da fila, e o próximo seria Esaú. Porém você sabe também da história que Esaú desprezou o direito de primogenitura. Um dia ele chegou cansado de sua caça, e estava cansado, e o irmão dele Jacó estava ali preparando, como é que chama? Lentilha, e ele estava preparando, e o irmão dele pediu: me dá um pouco disso aí. Ele disse: não, eu não, me dá um pouco disso aí. Se você me der o seu direito de primogenitura, eu te dou um pouco. O que eu vou querer com primogenitura? Esse estava desprezando a bênção. O que eu vou querer com isso? Sabe, é igual a pessoa que, ao invés de viver com a mente de que é alguém abençoado, prefere os prazeres da vida. Mas isso fica para outro momento. Então ele desprezou o direito de primogenitura. Dizem que Jacó tomou dele. Jacó não tomou, Jacó trocou. Quem desprezou foi ele, Jacó pegou. Ele desprezou, então ele perdeu ali. Ele não perdeu aqui nessa história que eu vou ler. Ele perdeu nessa hora aqui, que ele estava trocando. Então ele realmente era Esaú o primeiro, que tinha o direito de primogenitura, mas ele desprezou. Agora veja, ele trocou, e agora acontece que chegou a hora do pai partir. Então ele tem que liberar a bênção sobre o próximo, e o próximo seria ele, Esaú. A mãe, Rebeca, arma um plano. O pai disse para Esaú: Esaú, vai fazer prepara aquela caça, vai caçar e prepara aquela caça para mim, e depois que eu comer eu vou te abençoar, eu vou liberar a bênção sobre você. E Esaú parte. A mãe escutou aquela conversa, correu para Jacó, combinou com ele: vamos fazer o seguinte, eu vou preparar, você leva para o seu pai e ele vai comer. Mas mãe, eu não sou peludo como ele. Não, a gente vai esquematizar tudo aqui. Colocou pelos aqui nele, e colocou a roupa de Esaú. Enfim, a partir daí eu começo a ler aqui nesse versículo que eu me propus. Então lhe disse Isaac seu pai: chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele está pensando que aí é Esaú, só que é Jacó. Próximo. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele. Ele estava com a roupa do irmão de Esaú, e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Próximo. Deus te dê do orvalho do céu.
ele está abençoando. Como ele está falando algumas coisas, e não dá para a gente só ler e passar batido, eu preciso explicar cada coisa que ele está falando para você. Deus te dê do orvalho do céu significa o poderoso Espírito Santo. Deus te dê o poderoso Espírito Santo. Agora ele continua dizendo: e da exuberância da terra, ou da gordura da terra. O que significa exuberância ou gordura da terra? Deus te dê o poderoso Espírito Santo e o melhor que existe na terra. A gordura, o melhor, a exuberância, o melhor que existe na terra, Deus dê a você, meu filho. E ele continua: e fartura de trigo e mosto ou vinho. Fartura de mosto ou de vinho. Então assim, ele te deu o poderoso Espírito Santo sobre a sua vida, ele te deu o melhor que existe nessa terra, e ele te dê fartura de trigo e de vinho. O poder econômico dessa época era o trigo e o vinho. Eles compravam e vendiam com o trigo e vinho. Era o dinheiro. Você deve lembrar a história de José, que veio logo depois. A história de José, quando José estava no Egito, ele foi vendido como escravo, mas depois ele se tornou governador. Como foi que José dominou no Egito? Ele possuiu todo o trigo que existia naquela época, não foi verdade? O trigo era a economia da época. Então Deus te dê do poderoso Espírito Santo o melhor que existe na terra e toda a economia da terra. Todo o poder econômico que existe esteja em tuas mãos, meu filho. Agora ouça, esse é Isaac. Ele recebeu a bênção de Abraão. Abraão recebeu a bênção de Deus. Isaac tem uma consciência extraordinária da bênção. Como que ele chega para um homem e ele libera palavras, e através das palavras ele está dizendo assim: a terra pertence a você. Ele tem consciência de que o poder sobre a terra está nele, e agora ele está liberando para o próximo, ele está passando o bastão. Ele tem consciência que a bênção é espiritual e poderosa, e ela funciona. Então assim, ele está pegando dele, está dando para o filho. Isso é tão poderoso. Vamos continuar a leitura. É tão poderoso que sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e bendito o que te abençoar. Ouça, crente, eu sei que eu não cheguei lá ainda, mas você já deve ter ouvido muitas vezes aqui na igreja que você é abençoado, que a bênção de Abraão está sobre você. Essa bênção que nós estamos lendo começou em Abraão. Deus, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Cristo nos resgatou, Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele mesmo maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse a nós, os gentios, em Jesus Cristo. E para que pela fé, ouça, essa parte é importante, para que pela fé recebamos a promessa do quê? Não, você não ouviu. A promessa do quê? Do Espírito, não tenha vergonha. A promessa do Espírito. Por que a promessa do Espírito? Deus te dê do orvalho do céu o poderoso Espírito Santo, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, e para que pela fé recebamos. É pela fé. A bênção é uma bênção espiritual e só funciona pela fé. Você está vivendo, carregando a bênção, mas pode não estar funcionando para você, porque você precisa ativá-la pela fé. Você só ativa. É por isso que você precisa conhecer o que te pertence, saber os seus direitos. E isso que eu estou pregando hoje à noite, eu não estou dando isso para você. Eu não estou dando a bênção para você. Não, eu não posso fazer isso. A bênção já está sobre você. Somente funciona pela fé.
Não funciona porque, de repente eu estava ali e funcionou. Não. Você tem que ter consciência da bênção, andar na bênção, crer na bênção, e aí ela vai funcionar para você, pela fé. Então, o que está acontecendo? Silvio, povos, mal acabara Isaac de abençoar a Jacó, tendo esse saído da presença de Isaac, seu pai, chega a Esaú, seu irmão, da sua caçada. Olha só, veja. E fez também ele uma comida saborosa, a trouxe ao seu pai e lhe disse: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Gente, você vai ver como Isaac acreditava na bênção de maneira extraordinária. Olha só. Perguntou-lhe Isaac, seu pai: quem és tu? Sou Esaú, teu filho, o teu primogênito, respondeu. Próximo. Então estremeceu Isaac de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e matou-se? Eu comi de tudo antes que viesses e o abençoei, e ele será... Eu o abençoei antes de você, e ele será... É irrevogável. Em Números capítulo 23, quando Balaque estava falando para Balaão amaldiçoar o povo de Deus, Balaão diz, na verdade foi Deus que disse para Balaão: Balaão, esse povo é abençoado e você não pode amaldiçoá-lo. Quando alguém é abençoado, você não pode amaldiçoá-lo. Agora vamos voltar aqui. Aqui, Isaac, que tem consciência da bênção e do que ele acabou de fazer. Lembra que ele deu palavras, não é? Até agora ele não pegou um punhado de farinha, ele não pegou óleo, vinho, ele não pegou nada disso. Ele apenas declarou palavras. Mas ele estremeceu, Isaac, de violenta comoção, e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e matou-se? Eu comi de tudo antes que viesse e o abençoei, e ele será abençoado. Próximo. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Próximo. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente, tomou a tua bênção. Próximo. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não olha isso, não reservastes, pois, bênção nenhuma para mim? Não tem nada, não sobrou nada. Próximo. Respondeu Isaque a Esaú: eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos, de trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Ele desprezou antes, você lembra? Ele desprezou a bênção antes, e agora ele está clamando por uma bênçãozinha. E o pai, que tem a consciência da bênção, está dizendo para ele: já foi tudo nele, eu já liberei sobre ele, e agora você servirá ao seu irmão. A bênção está sobre ele e não há mais o que fazer. A bênção está sobre ele e não há mais o que fazer. A bênção está sobre ele. Ouça, eu ainda tenho algum tempo e eu preciso ir mais fundo nisso aqui. Eu tenho alguns minutos. A bênção de Abraão era uma bênção que funcionava em todos os sentidos. Abraão, que recebeu a bênção de Deus, 2 reis capturaram Ló, seu sobrinho, e mais alguns. E Abraão pegou 318 homens treinados debaixo dele e foi até lá. E porque ele tinha a bênção, tinha o poder, o poderoso Espírito Santo, ele foi lá e pegou e venceu aqueles reis. Pegou tudo de volta, trouxe Ló, trouxe tudo de volta e venceu. Outra situação, estou mostrando a bênção para você rapidamente. Outra situação é
quando os servos de Ló estavam brigando com os servos de Abraão, Abraão percebeu que não daria para os dois continuar caminhando juntos, porque os seus servos estavam brigando. Então Abraão disse para Ló, seguinte, está vendo esses dois lados aqui? Escolhe qual lado você quer ir. Se você for para lá, eu vou para lá. Se você for para lá, eu vou para aquele outro lado. Escolhe qual lado você quer. E Ló olhou, viu as campinas maravilhosas, verdes, e do outro lado montanhas. Ele disse para Abraão, eu quero esse lado de cá. Abraão disse, pode ir. E quando ele foi, Abraão veio para as montanhas, e nas montanhas Deus o fez prosperar extraordinariamente. Porque como o pastor disse, não é sobre o lugar. Como o pastor disse, não é sobre o lugar, é sobre quem tem a bênção. Em Isaac, a bênção em Isaac, a terra estava passando fome. Isaac começou a pensar e delinear de descer para o Egito por causa da fome. E quando ele estava ao ponto de partir, Deus falou com ele, não saia daí, porque eu vou te abençoar na terra que você está. Então Isaac ficou ainda naquela terra, e Deus começou a dar sabedoria para ele, e ele começou a cavar poços, e a Bíblia diz que ele enriqueceu mais do que o rei daquele país. E ele ficou, a Bíblia diz que ele ficou riquíssimo e prosperou abundantemente. Por quê? Porque não é sobre o lugar. Não desças ao Egito. Se Deus está falando com você, fique na terra. A bênção sobre Jacó, esse Jacó que recebeu a bênção de Isaac, você sabe que o irmão dele queria matá-lo agora, então ele precisou fugir, e ele fugiu para outras terras. Chegou lá, ele encontrou alguns da sua parentela, ele encontrou Labão, e lá ele começou a trabalhar para Labão. Veja, irmão, quando você tem a bênção, não importa se você é funcionário de alguém ou se você tem a sua própria empresa, Deus vai fazer você prosperar. Então não é sobre se você tem empresa, se você trabalha para alguém, o que você faz, é sobre se você tem a bênção. É isso que vai diferenciar a sua vida. Então Jacó começou a trabalhar para Labão, e você sabe a história, que Labão estava enganando a Jacó. Jacó estava trabalhando por Raquel, e 7 anos depois a promessa não se cumpriu. Labão tinha dito que 7 anos daria para ele Raquel, e deu Lia. Então Labão disse, eu tenho que dar mais velha. Agora se você quiser trabalhar mais 7 anos para mim, então você leva a Raquel. Ele trabalhou mais 7 anos, e aí ele recebeu a Raquel. Agora ouça, a Bíblia diz que por causa da bênção que estava em Jacó, ouça, Jacó era funcionário, ok? Funcionário de Labão. Por causa da bênção que estava sobre Jacó, o homem estava enriquecendo muito. O homem Labão. E Labão estava notando, esse homem tem a bênção, eu estou prosperando. Sim, o pai dele tinha liberado a bênção sobre ele. Agora, chegou um ponto na vida de Jacó que ele pensou, agora eu preciso partir, preciso começar o meu próprio negócio, eu preciso ir embora. Então ele foi falar com Labão, e Labão disse, eu não posso deixar esse moço ir embora, eu sou abençoado com ele aqui. Então Labão, que era um espertalhão, ele negociou com Jacó, Jacó, eu vou te pagar, quanto você quer ganhar? Eu vou te pagar esse salário aqui, e você vai trabalhar para mim. Agora ouça, resumindo a história, Labão mudou o salário de Jacó 10 vezes. Porque quando você tem a bênção, a sabedoria de Deus vem sobre você. O Espírito Santo poderoso está sobre você, e ele te dá ideias de como você vai prosperar. E Deus começou a dar estratégias e ideias para fazer o homem prosperar, Jacó. Para Jacó prosperar. E você sabe sobre como foi, eu não vou contar a história agora. Mas no final dessa história, os filhos de Labão disseram, esse Jacó ficou com toda a riqueza de nosso pai. Ouça, irmão, ouça, irmã, se você tem a bênção de Deus, eles podem tentar te enganar por algum tempo, mas saiba de uma coisa, tudo isso reverterá a seu favor. Não importa o que você faz, não importa para quem você trabalha,
Não importa debaixo de quem você está, faça o que tem que fazer com justiça, e Deus vai recompensar você. Deus vai fazer você prosperar, tendo o seu próprio negócio ou não. Deus vai fazer você prosperar por causa da bênção que está sobre a sua vida. Eu te mostrei aqui o poder da bênção que está sobre você. Eu citei para você em Efésios 1, versículo 3, que diz que é bendito o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte, de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Eu citei para você, mas eu vou ler Gálatas 3, 13, 14 e o 29, rapidinho. Gálatas 3, 13. Cristo nos resgatou, nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito que é maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Próximo. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. O 29. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Em pouco tempo eu te passei uma mensagem que você deve meditar nela, pensar nela, ruminar. Não deixe o diabo te convencer e separar coisas espirituais das naturais, físicas, financeiras e materiais. Deus nunca desassociou. Em todo tempo na Bíblia você vai ver Deus abençoando o povo de Israel. E quando Ele tirou o povo do Egito e fez-los atravessar o deserto, e Deus cuidou deles no deserto, Deus tinha dito: eu quero que você, Moisés, leve-os para uma terra boa, que mana leite e mel. Nessa terra tem tudo que é bom. De novo Deus cuidando deles a respeito de coisas materiais, financeiras. Agora ouça, a Bíblia diz que no meio do povo, enquanto Deus andava com eles no deserto, não houve um só inválido, bênçãos físicas. Não houve um só doente, enfermo, porque Deus cuidou deles. A Bíblia diz que as roupas cresciam com eles. A Bíblia diz que Deus mandou um maná que caía do céu. A Bíblia diz que Deus protegeu eles durante a noite e durante o dia. A Bíblia diz que Deus passou com eles em todos aqueles momentos, e a Bíblia diz que Deus deu para eles a terra. Agora, só não possuiu, sabe quem? Aqueles que não puderam acreditar na bênção, que não puderam acreditar em Deus e nas palavras de Deus. Ouçam, estou terminando agora. Só não vai desfrutar das bênçãos aqui quem não acreditar nisso. Você tem direito de não acreditar se não quiser acreditar. Você tem direito de não desfrutar se não quiser desfrutar. Mas eu já decidi na minha vida e para a minha igreja, eu vou pregar essa mensagem, essas mensagens, vez após vez, até que a minha igreja entenda que eles têm direito disso e não devem desassociar uma coisa da outra. Eles têm direito legal de desfrutar do melhor que existe na terra. Veja-se como alguém abençoado, rico, próspero, bem-sucedido. Você é rico, você é próspero, você é abençoado, você é bem-sucedido. Você é o que tem a bênção, você é o que foi abençoado e não pode ser revogado. Se alguém lançar mão
maldição contra você voltará contra ela. Se alguém abençoar você, também será abençoado. Você é abençoado, você tem a bênção, e a bênção funciona de maneira espiritual e te alcança em todas as áreas da sua vida. Você é abençoado. Diga para o seu companheiro, sua companheira, aquele que está do seu lado: você é abençoado, você tem a bênção. Desfrute do que é seu, desfrute do que te pertence. Se coloca de pé, se coloca de pé. Ei!